Por favor, Verinha, vamos lá à leitura da mensagem. Da leitura de número 22, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, do livro Agenda Cristã. Mais além, não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoou o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida fora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. A leitura é muito significativa porque ele nos recomenda, né, o cuidado em cada uma dessas ações que nós vamos tomar. E, no final, é a síntese dizendo que temos que tomar muito cuidado com a direção de nossos pés, através dos caminhos que nós vamos seguir. Então, essa é a lição que ele nos deixa. Quer comentar? Quer comentar, Verinha? Eu segui esse roteiro todo que ele deu, mas, assim, se tivesse que destacar algumas, eu considerei interessante quando ele fala da saúde física, que é reter um valioso dom, mas nós temos que cuidar, né? Isso aí é uma chamada interessante que ele faz. Todas são importantes. E a outra que ele também que eu considerei é o cuidado que nós temos que ter com quando ele fala assim do que vai colocar, né, no palácio interior. Então, a nossa mente, aquilo que a gente pensa, que a gente vai agir, isso aí também temos que tomar muito cuidado nesse sentido. E ainda, outro destaque que eu fiz é a possibilidade de produzir os recursos é uma coisa preciosa. Porém, nós temos que tomar cuidado daquilo que vai ser produzido. Então, eu destaquei esses pontos aí dentre todos. Ok, obrigado. Vamos então à nossa prece, por favor, Maurício. Vamos. Querido Mestre Jesus, felizes e contentes, Senhor, por estarmos mais uma vez junto convosco, por graça desse Pai maravilhoso. Ó Senhor, quão divina é a sua presença, até no preparo, Senhor, pois que tudo que demanda de nós tem que ser cuidado. Tudo que construímos tem que ser observado. Ó Senhor, é uma lição tão grande. Eu até vou precisar ler de novo, porque isso nos remete a todo instante, a todo momento, só para nos chamar a atenção de que nós não podemos brincar, nós não podemos dormir no ponto. Ó Senhor, permita que esses amigos maravilhosos ao nosso lado, nesta noite, nesta salinha maravilhosa, possam fazer que consigamos gravar um pouco mais, Senhor Jesus, dos vossos ensinos. Porque se estamos aqui é exatamente porque necessitamos dele, mestre. Agradecidos a esse Pai maravilhoso, nós rogamos ainda mais uma vez, Senhor Jesus, que consigamos sempre, a todo momento, tentar te buscar, tentar estar contigo. Porque somos falhos, vamos errar sempre. Então,
Esse é o nosso pedido, que consigamos volver o pensamento sempre junto a Ti, a fim de podermos não nos perdermos nesse caminho que é muito disperso, muito grande. E a esta casa que nos abriga, Senhor Jesus, permita, estejam todos eles abrigados nesse leque de amor, nesse guarda-chuva de carinho, de compreensão e de muito trabalho, Senhor, a fim de que, desse jeito, seja mais um motivo para não te perdermos no nosso caminho e estarmos sempre contigo, Senhor Jesus. Obrigado por esse momento, que o Pai nos permita, então, agora darmos início à nossa salinha de aula. Graças, Senhor, assim seja. Obrigado, Amauri. Então vamos lá, Valdemir e Carlão, está com vocês a bola. Só lembrar, nós estamos estudando estamos terminando o capítulo 28, que fala das preces espíritas, e estamos há 2 semanas falando da prece pelos obsidiados. Então, o prefácio de Kardec é bastante interessante a respeito dessa prece, do objetivo da prece, é bastante interessante. Então, vamos continuar na nossa conversa que paramos na semana passada, falando de obsessão. Vamos aí, Carlão. Para quem não estava aí, é no parágrafo, nos casos de obsessão. Isso. Nos casos de obsessão. Opa, Todo mundo se encontrou? Nos casos de obsessão. Beleza. boa noite a todos. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Isso aí é interessante. Eu acho que isso aí merece um comentário, pelo menos uma reflexão. Um fluido mau não se pode repelir com outro fluido mau. Porque aí tentar apagar incêndio com gasolina. Tentar apagar incêndio com combustível. Há um fluido mau, nós precisamos emitir um fluido bom, um fluido do bem, para neutralizar o mal. É por isso que Jesus nos recomenda que devemos retribuir o mal com o bem. É por isso que ele nos orienta a dar a outra face. É claro que essa outra face aqui é metafórica, gente. Não, não vamos pegar isso literalmente. Mas, mas dar a outra face é o que ele fala lá no capítulo 12 do Evangelho. É no amar os inimigos. É não sustentar a coisa ruim, é não sustentar a agressividade, é ser pacífico, é ser pacifista, é ser manso e pacífico, como fala lá nas Bem-aventuranças do capítulo 5, do Bem-aventurado dos aflitos. Então, sempre que recebermos um mal, uma injúria, uma difamação, precisamos retribuir com o bem. É a recomendação do Cristo. É claro que nós temos dificuldade para isso, pelo menos eu tenho dificuldade para isso. Ainda dá vontade de enforcar, né? Tem alguém fazendo mal, dá vontade de enforcar, dá vontade de fazer um monte de bobagem, mas que nós já sabemos, não devemos. Então, quando esse pensamento vier à nossa mente, ou pelo menos quando vem à minha mente, eu tento entender o seguinte, ou tento pensar o seguinte: eu já estive nesse papel. Eu já estive nesse lugar. O Bezerra de Menezes já esteve nesse lugar, de espírito imperfeito, de terceira ordem, de espírito que quem ainda é desejoso do mal. E quando eu estive aí, amigos me receberam, amigos me acolheram, amigos me receberam com carinho, me ajudaram. E compete a mim agora fazer o mesmo, ajudar, fazendo o bem àqueles, principalmente àqueles, como diz Jesus, que nos perseguem e caluniam. Continuemos, Carlão? vamos. Mediante ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, como se elimine o fluido mal com o auxílio de um fluido melhor,
que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta é a ação mecânica, mas que não basta. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente, ao qual importa se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior floresta, tanto maior será igualmente a autoridade. Necessário, sobretudo, é que se atue sobre o ser inteligente. Segundo a fala do Cristo, conversando com Pedro, diz que o homem comete equívocos muito mais por ignorância do que por maldade. E esses espíritos obsessores, que nós chamamos de obsessores, esses irmãos que criam dificuldade ou que tentam criar dificuldade para nós, são espíritos que também sofrem, que também sentem dores, que também foram vilipendiados, que normalmente foram nossas vítimas ou vítimas da sociedade, enfim, foram vítimas de algum modo. Então, nós precisamos acolhê-los como gostaríamos de ser acolhidos. Ou como fomos acolhidos quando estivemos nessa situação. Então, atuar sobre o espírito. E atuar aqui é recebê-lo, é acolhê-lo, é acolhimento com o coração, ouvir com o coração, deixar que ele se expresse, deixar que ele exponha as dificuldades dele. Isso é recebê-lo com carinho, isso é atuar sobre o ser inteligente, para que ele possa observar que eu não sou mais aquele que o prejudicou em algum tempo. Eu, o obsidiado, não sou mais aquele que o prejudicou em algum tempo. Pelo menos, eu estou tentando mudar. Isso a gente vê em quase todas as reuniões mediúnicas, a gente vê isso, esses irmãos tentando uma desforra em função de sofrimento, e eles passaram vítimas, normalmente, dos nossos abusos, das nossas prepotências, enfim, das nossas dificuldades também à época. Então, tenhamos o carinho, o cuidado de receber esses irmãos como irmão efetivamente. Não é só da boca para fora. Porque às vezes a gente fala, é meu irmão, mas não sente. Temos que nos esforçar para senti-los efetivamente como nossos irmãos e como pessoas como nós, que sofrem, que amam, que choram, que sentem, porque ninguém vira diabo ou vira santo porque morre. Está desencarnado, ele continua sentindo as mesmas coisas que ele sentia quando estava aqui. Então, como eu gosto de ser acolhido, como eu gosto de ser recebido com carinho, também devo fazer isso. Ou devemos, já que estamos estudando, devemos fazer isso com os nossos irmãos desencarnados. Diga aí, Mauri. Eu estou lembrando de um bom exemplo, foi Gandhi, que ele recebia muita gente para pegar auxílio com ele, né? Pegar informação, para ele ajudar com as. Aí uma senhora chega perto dele com um garotinho gordo e fala com ele: Olha, eu queria que o senhor falasse para ele que o açúcar faz mal para ele. Aí o Gandhi olha: A senhora pode voltar na semana que vem? Veja bem, a mulher já estava ali na fila o dia inteiro. E ela, contra gosto, voltou semana que vem. Quando ela chegou lá, que chegou perto dele, o senhor está lembrado de mim? O senhor mandou eu voltar para falar com um garoto sobre açúcar. Ele disse: Ah, meu filho, olha, não coma açúcar, porque o açúcar faz mal, você vai morrer mais cedo. A mulher foi ficando indignada, indignada. Por que, que o senhor não falou isso naquela semana? O senhor me fez voltar aqui outra vez e está me falando agora? Ele disse: É porque eu ainda comia açúcar. Ele teve que parar de comer açúcar para poder falar com o garoto. E, pô, fala da boca para fora, não dá, teve que experimentar a coisa. É a nossa página. A página de É, tem exatamente esse sentido. Sentir é importante, mas fazer é essencial. é verdade. Conhecer é importante, mas vivenciar é essencial. Saber sobre caridade é importante, mas fazer caridade é essencial. Então, é isso que a Mauri trouxe do Gandhi, né? Que ele podia perfeitamente ter falado:
mas ele não tinha moral naquele momento para falar. Então ele precisou parar de comer açúcar para na semana seguinte, agora eu posso falar. E assim como outras atitudes do Gandhi, tem muitas outras situações que ele passou por isso. Porque o Gandhi, no princípio, não foi esse pacifista todo, né? Ele começou com dificuldade, com enorme dificuldade. Aliás, grandes espíritos passaram por dificuldade. Eu me lembro aqui de Santo Agostinho, né? Com toda a dificuldade dele, também, ao longo do tempo, da história, foi se transformando. Então, é preciso que façamos, é preciso que vivenciemos esses ensinamentos e não só os memorizemos, intelectualizemos, porque memorizar é fácil, você lê 10, 15 vezes, você acaba memorizando, mas vivenciar é que é mais complicado, digamos, pelo menos para mim, é mais complicado vivenciar esse evangelho. Mas estamos a caminho, chegaremos lá com toda certeza. Tudo bem? Continuemos? E não é tudo. Para garantir essa libertação, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar o encarnado e de converter um espírito imperfeito. Para garantir-se a libertação, diz Kardec, cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. E aí, cumpre dizer para ele para não comer mais açúcar, dentro do exemplo que o Gandhi deu. Mas eu vou falar para ele para não comer mais açúcar? Eu tenho autoridade para falar para ele? Porque o que vale é a autoridade moral. Então, muitas vezes, em conversa com os amigos espíritos, com esses irmãos, eles não gostam de chamar de amigos, dizer que não são amigos, eles não são nossos amigos, mas muitas vezes em conversa com eles, eu reconheço a minha dificuldade. Eu tenho certeza que eu fiz muita bobagem por aí. Mas hoje eu estou me esforçando para ser diferente. Então, olhe para mim com o olhar de hoje, não com o olhar de quando eu fiz isso. Eu sei que eles ainda me olham e ainda me veem como eu era há 500, 1000 anos atrás. É a imagem que eles guardaram de mim. Mas eu os convido a olhar como eu estou hoje. E até acompanhar nosso trabalho, acompanhar nossa vida e ver se realmente estamos naquele mesmo nível de vibração que estávamos quando o prejudicamos. Isso normalmente funciona porque eles veem efetivamente que nós estamos mudados. Agora, é claro que não podemos nos enganar. Quando esses irmãos vêm para a mesa mediúnica, vêm trazer uma comunicação, eles já foram, permita a palavra aqui com aspas, tá? Doutrinados pelos amigos espirituais, já foram orientados, já foram aconselhados, já foram ajudados, já foram auxiliados, para quando chegar para a gente, é igual aquele motor amaciando, né? O motor já está amaciado, então a gente pode conversar com mais equilíbrio, com mais serenidade. Diga, Mauro. Eu queria lembrar sempre, como aqui o Evangelho fala, que o processo obsessivo nunca se conclui unilateralmente. Uhum. As partes precisam compreender que o processo de libertação depende do esforço de ambos, né? Então, nós, enquanto encarnados, entendermos que nós não somos vítima, muitas das vezes nós somos o algoz do passado, e que a vítima é aquele que agora se apresenta como aquele que espera a vingança. Porque ninguém se vinga de uma coisa que não sofreu, né? Só estamos em lados e em momentos diferentes. E o outro também precisa compreender que a vingança não vai trazer bom resultado para ninguém. Então, dependerá sempre do esforço bilateral. O espírito
receberá o concurso das nossas orientações nas reuniões mediúnicas. O encarnado receberá o concurso dos atendimentos fraternos, das orientações, né, para que ele entenda o processo que está em curso e faça a sua parte, para que ambos, compreendendo, se libertem. É exatamente isso que vai dizer o próximo parágrafo, complementando aqui a fala do Mauro. Diga aí, Verônica. Vocês me fizeram lembrar daquele personagem, o Gúbio, do livro Libertação. Não é mais ou menos isso? Não foi mais ou menos esse processo que vocês Sim, estão falando? sim. O Ele Gu, foi duro, 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 até que chegou uma hora que ele cedeu, se bem que com a ajuda da mãe dele, né? mas aí não foi o Mas Gu, ele. foi o Gregório. Ah, Gregório, desculpa, eu falei errado, desculpa. O Gregório. O Gu Ele é o ficou ministro. ali, né? Querendo, não queria mudar, mas até que chegou uma hora que ele cedeu e resolveu a fazer o bem, né? Mudou a frequência dele, não é isso? Nas obras do André Luiz, ele cita muito isso, em várias obras dele, ele cita esses exemplos de irmãos que têm uma dificuldade, em princípio, mas que ao longo do tempo, com preces, com transformações nossas, principalmente transformações morais, eles acabam cedendo, acabam compreendendo. E nesse caso que a Verônica está lembrando, a mãe do Gregório, esqueci o nome dela agora, alguém se lembra aí? Do personagem? Zenóbia. Isso. É Zenóbia. Ela fala para o Gúbio, em um determinado momento, está na hora de atuar, porque o Gregório está se cansando de fazer o mal. Está se cansando de ser mal. E chega uma hora que nós cansamos. Nós nos cansamos de sermos rebeldes e nos entregamos, efetivamente, ou nos esforçamos para nos transformar moralmente. E a partir do nosso esforço, todo o auxílio vem em nossa ajuda. Diz Kardec lá no capítulo 17, se não estou equivocado, do Evangelho, né? O verdadeiro espírita é aquele que se esforça por se transformar moralmente. Então, a partir do momento que nós nos esforcemos, os amigos espirituais vão estar conosco, vão estar nos orientando, nos auxiliando, para que esse processo se efetue com mais celeridade. Mas, claro, depende de cada um de nós, como a gente vai ver no próximo parágrafo, que o Carlão vai ler para a gente. Vamos lá. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude no tocante às qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último o lança, visto que então, longe de secundar, repele toda a assistência. É o caso da Só um minuto, fascinação. Carlão. Opa! Eu sugiro aí, quem quiser saber como isso aqui ocorre, que leia o livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Principalmente no capítulo onde eles vão usar exatamente deste artifício, que é a sedução da médium que queria ser médium de cura, né? Fazer uma grande obra de cura, e ao conluio na espiritualidade dos espíritos inferiores em seduzi-la e, com isso, trazer as consequências que lá são registradas. Então, fica aí a dica. Leiam lá o livro Aconteceu na Casa Espírita, vocês vão encontrar exatamente esta ação aqui detalhada nos bastidores do plano espiritual. E cuidemos da nossa vaidade. E entendamos que nós, por nós mesmos, não podemos nada. Lembra que Paulo escrevendo aos Coríntios, se não estou equivocado. Eu plantei, não, nos Atos dos Apóstolos. Eu plantei, Apolo regou, mas a frutificação é de Deus. Lá no capítulo 8 do Evangelho, bem-aventurados que têm fechados os olhos, o Vianney nos alerta lá. As curas que por meu intermédio puderam ser feitas
não as atribuais a mim, mas a Deus. Então, nós não podemos nada. A gente tem que ter esse cuidado. Eu vou dar o passe. Agora, a melhora não é comigo. Eu vou conversar com um amigo espiritual. Mas não sou eu o teórico, a minha retórica seja impecável a ponto de convencer todo mundo. Longe disso. A gente convence muito mais com exemplos do que com palavras. Aliás, eu acho que eu já citei aqui, mas me permita relembrar. Certa feita, eu conversando com o Espírito e falando sobre o ensinamento de Jesus, sobre o Evangelho, etc. E ele me disse que Jesus estava muito longe, ele não podia entender Jesus, mas que ele ia me seguir para ver se eu estava efetivamente seguindo os ensinamentos que eu estava pregando ali naquele momento, que eu estava falando naquele momento. Então, é a responsabilidade, é a transformação, é a vivência de que fala a nossa página aí através do André Luiz, do Conduta Espírita. Continuemos? É o caso da Valdemir, posso te fazer uma pergunta rapidinho? Por favor. Desde que você aceite eu não sei como resposta, pode perguntar qualquer coisa. Posso? Pode. Desculpa, tá? Eu interromper, tá? Não, Você falou agora que em uma reunião espírita veio um irmão, né? E disse que estava muito longe de Jesus, mas que ele ia te seguir para tentar aprender os ensinamentos. não é para Beleza. tentar aprender comigo, não. Para ver se eu estava pregando, para ver se eu estava vivenciando efetivamente aquilo que eu estava pregando. Ver se eu Ah, estava tá, tudo praticando. bem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Devido ao que você falou, me veio agora na memória uma outra coisa. Eu estava numa casa espírita e uma senhora chegou para mim, a gente estava falando sobre o culto do evangelho no lar. E essa senhora virou para mim e falou que, eu não faço mais esse culto do evangelho no lar. Aí eu falei, ué, mas por quê? Não, porque a gente, quando faz isso, a gente atrai os maus espíritos para nossa casa. Porque muitos buscam a luz, buscam entendimento, então eles procuram nós, mais, né, a nós espíritas, para um entendimento maior e não saem de dentro da nossa casa. Eu botei isso na minha cabeça. Fiquei meio assim com medo do que ela falou. Entendeu, Valdir? Entendi. Depende, isso pode ser verdade. Dependendo da minha vibração, dependendo da minha sintonia, eu posso atrair. Mas o culto do Evangelho do Lar, em princípio, é para nos ajudar e atrair espíritos bons. E quando atraímos bons espíritos, quando atraímos bons amigos, os maus ou os ignorantes se afastam daquele espaço. Então, o culto tem por objetivo, ou se afastam ou se transformam. Como está lá no livro Sexo e Destino, do André Luiz e do Chico Xavier, onde o Moreira deixa de ser um obsessor para ser um auxiliar, a partir do trabalho que ele viu sendo desenvolvido naquela situação. Então, nós podemos efetivamente atrair bons ou maus, dependendo da nossa sintonia. Mas o culto do Evangelho lá, em princípio, é para atrair bons espíritos. Então, não tenhamos medo de fazer. Muito pelo contrário, devemos fazê-lo, pelo menos uma vez por semana. Isso é muito importante. Diga, Tá Mauro. bom, obrigada. É só lembrar a Verônica, e esse é um grande problema quando as pessoas trazem determinadas falas sem explicar o contexto como um todo, né? A atração nós fazemos a todo instante. A todo instante. Não será apenas no culto, né? Onde nós estivermos, nós estamos com a nossa anteninha, né? Mandando sinais de aproximação. São os nossos pensamentos, né? Que vão fazer com que haja essa atração. São os nossos costumes, os nossos atos. É muito pouco provável que o culto do Evangelho no lar atraia espíritos malfeitores. Porque a intenção deles não é essa. A não ser que já haja neles alguma intenção com aqueles moradores
e eles vão relutar contra a aplicação de um antídoto, que é o culto do evangelho no lar. Mas se nós persistirmos no culto do evangelho no lar, eles não resistirão. Das duas, uma, ou vão repensar ou vão se evadir. É muito mais natural que espíritos ignorantes, mas não malévolos, ignorantes, venham se beneficiar da reunião do culto do evangelho no lar. É? Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa entender. E outra, não transformar o culto do evangelho no lar em reunião mediúnica. Isso jamais. Ok? Não é esse o propósito. E o lar não é o ambiente adequado para práticas mediúnicas. Então, tendo esses cuidados, tenhamos a certeza de que nós estaremos sempre, por intermédio do culto do evangelho no lar, higienizando espiritualmente o espaço onde ele é realizado. Obrigado. Diga a Mauri. Obrigado, Mauro. Lembrar a nossa irmã Verônica que o lado bom do culto do evangelho no lar é que o espírito vem enjaulado, porque aquela casa faz um evangelho no lar profícuo, todos estão aprendendo, ou aquele que faz está aprendendo, ele desce enjaulado, grita, arrebenta tudo, ninguém ouve ele, porque tem uma plateia de espíritos ouvindo a aulinha que o estudante está fazendo. E ele está na jaula, balançando lá, gritando, falando tudo, ninguém ouve nada, mas ele está ouvindo tudo. Passa uma semana, quando passa 15 dias, ele já fica quietinho. Na próxima semana que ele é trazido, falam para ele, olha, a sua cela está aberta, se você quiser pode ir embora, não precisa mais ouvir a salinha de aula. Não, não, o espírito mudou, eu quero ficar, eu entendi muito, eu agora mudei, não quero continuar assim. Quer dizer, o evangelho no lar, o culto do evangelho no lar, acabou ajudando um espírito muito rebelde que chegou enjaulado. E ele acaba pedindo para ficar. Ele passou a ser como os outros, né? Se beneficiando daquela salinha de aula. É isso aí, desculpa. É isso aí, Amaury, faz todo sentido o que você falou. Obrigado, meu queridão. Obrigada. Continuemos? Finalzinho aqui. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Explicação no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem há de atuar sobre um espírito obsessor. Lembrando aqui, Kardec destaca em vários pontos no Livro dos Médiuns também o processo obsessivo pela fascinação é o mais complicado de todos, porque o médium está fascinado. O médium acha que aquele espírito é efetivamente quem está dizendo que é. E os espíritos ignorantes, pouco esclarecidos, não têm nenhuma dificuldade em se apresentar com nomes santos, com nomes que diz Kardec que poucos ousariam a dizer. Mas eles dizem: eu sou o Pedro, sem nenhuma vergonha, sem nenhum constrangimento. Eu sou o apóstolo Pedro. E a partir daí, todo mundo começa a se curvando. Me lembro de uma história contada por uma companheira de reunião mediúnica, que era do Jeff, aqui da Ilha do Governador, a dona Carlota. Ela dizia que numa mesa mediúnica, certa vez, apareceu um espírito e disse: eu sou Jesus. E todo mundo começou louvando aquele Jesus. E ele queria falar, não deixava, porque todo mundo louvando Jesus. Até que Jesus deu um tapa na mesa. Eu sou Jesus, aquele que era açougueiro ali na esquina, que morreu semana passada. Então, e a gente ouviu um nome e já de imediato
se adequa àquilo, se adere àquilo, e aí fica complicado. É o caso da fascinação. A gente acha que efetivamente é Jesus que está ali. E se o Espírito se apresentou como Jesus e eu aceitei, ele vai me orientar a não aceitar críticas, a não aceitar sugestão, a não entrar em grupos de estudo, principalmente me isolar dos outros. Vai querer se manifestar por única e exclusivamente ele mesmo, sem uma exclusão de outros. Só ele fala, só ele é o dono da bola. Conforme a gente conhece, eu conheço uma situação aqui, que eu não vou mencionar o nome, mas uma pessoa aqui no centro da Ilha do Governador é o espírito protetor da casa, vai com ele no supermercado. Vai comprar carne para fazer churrasco, ele vai, o espírito, que ele diz ser, né, altamente, de uma hierarquia alta, de se encontrar com Jesus, inclusive, mas ele vai no mercado comprar carne, comprar carvão, junto com o médium. Quer dizer, é muito falta do que fazer desse espírito, como se esse espírito superior não tivesse trabalho. Eles trabalham 24 horas por dia. Então, é fascinação, por isso Kardec tem esse cuidado de nos alertar. Diga aí, Mauro. Eu queria deixar aí a dica também, para quem quiser, ver os vídeos do exorcismo de Emily Rose. Ela ouvia um espírito, né, que se dizia Virgem Maria, e que ela tinha aceitado passar por aquela situação toda em testemunho a ela. E, naquela época, né, a Igreja Católica só tinha o exorcismo para poder aplicar, né? Então, ela vai definhando, coitada, né? E aquele processo, né, de subjugação intenso acontecendo. Então, assim, não é um vídeo fácil de se ver, as pessoas são impressionáveis, não sugiro que veja, né? Tem os áudios gravados originais, também não são confortáveis, mas mostra isso, como a pessoa foi se deixando mergulhar, né, nesse processo, né, culminando então no seu desencarne, né? Ah, mas foi a obsessão que levou ao desencarne? Não, não foi. Foi ela que foi se deixando conduzir por isso, né? Então, hoje já existe no YouTube os registros desse caso e que casa bem com o que nós estamos estudando aqui, né? O exorcismo de Emily Rose. Então, quem depois puder e quiser e tiver estrutura para ver, é um bom material de estudo. Já tinha até esquecido disso, realmente, há muito tempo que eu vi isso, mas tinha esquecido. Diga aí, Carlão. É, você estava falando que a fascinação é um dos mais difíceis, né, processos obsessivos, né? Existe uma escala, não cartesiana, mas uma escala de dificuldade de, tipo, subjugação, como você falou que chegou o caso dela. Fascinação seria um pouco mais abaixo. É por aí, mais ou menos? Seria, acho que a mais simples, como Kardec diz, é a influência, a inspiração, que você pode aceitar ou não. A subjugação já é um pouco mais difícil. A fascinação é muito difícil pela adesão do médium ao processo. Porque, lemos aqui agora há pouco, a tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. Para o fascinado, não existe isso. Eu não vou orar por aquele espírito, que ele é meu mentor, ele é o espírito superior, ele é o espírito bom. E aí isso fica difícil, porque a ajuda do obsidiado nesse processo é fundamental para que ele se livre do processo obsessivo. Ok? Ok.
Vamos entrar então na prece. Agora sim, nós estamos há 3 semanas nesse prefácio. Agora vamos entrar na prece para os obsidiados. Ah, a Angélica Vamos lá, levantou. a Angélica vai falar. Diga, Angélica. É, demorei a achar aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Valdemir, esse caso que você citou aí, dessa pessoa, né, que estava no centro, que ele trabalha, eu entendi, é fascinação. Ele Sim. pensar assim, entender essa sugestão que dão para ele, que o mentor está acompanhando ele onde ele vai, é Hum. uma fascinação. Sim, um processo de fascinação. É, Porque a gente não entende, pelo menos eu não hum, consigo entender, um espírito da hierarquia desse que ele uhum. está dizendo se envolvendo com coisas materiais, com compra de carne para fazer churrasco. E a ideia foi, eu não estou criando uma fantasia, foi o que ele disse, o que a pessoa me disse. Eu estava no mercado e o fulano se apresentou para mim no mercado, quando eu estava comprando carne e churrasco para fazer um churrasco. Ele é até gaúcho, então estava comprando carne e carvão para fazer um churrasco. Então, e ele acredita piamente ser esse espírito. Então, isso é fascinação, isso é um processo de fascinação. E então deixa eu te perguntar, e essas aparições de santos para determinadas pessoas, pode ser também uma fascinação dela enxergar aquele, achar que está vendo um santo fazendo, tendo determinadas atitudes? Eu pergunto porque em Londrina aconteceu há muitos anos atrás a aparição de uma santa. Ela tinha dias e horário para aparecer para uma mocinha, com uma determinada pessoa. Ela era bem jovem, a moça. Até o meu pai foi, porque quando ele estava em Londrina, então ele aproveitou um dia desse, coincidiu e ele foi lá e ela derramava, ou chorava, não sei, mel. E ele trouxe para nós, inclusive, as pétalas de rosa banhadas com esse mel. E eu gostaria de entender, será que é uma fascinação daquela menina que é uma médium, né? Porque ela via a imagem da santa que vertia mel, assim, pelos olhos. Isso pode ser uma fascinação? Isso depende muito da intenção, pelo menos dentro da minha percepção. Qual é a É, intenção? porque eu vi o mel, eu vi, assim, meu pai levou até um vidrinho, assim, que tinha uma coisa doce ali, um melzinho. Pois é, como Kardec disse, vamos passar pelo crivo da razão. Qual o interesse disso? O que é que ela ganhava com isso? Ganhava notoriedade? Ganhava dinheiro? Ganhava fama? Não sei. Pode ser, mas não dá para afirmar Hum. isso nessa situação, né? Como tem muitas outras aparições, a aparição de Fátima, de Lourdes e tantas outras, que nem todos viram, né? Em Portugal, só 3 pessoas viram. A Nossa Senhora de Fátima, só 3 pessoas viram. Em Lourdes também, então nem todos veem. Mas é possível que seja um fato real, verdadeiro. E aí, a situação do mel é uma coisa bem simples, que nós estudamos aqui no início, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, fala disso. Então, é feita uma transformação de fluido, que nós falamos aqui semana passada, ontem, Uma materialização. materialização, uma transformação do fluido cósmico universal até Cons- atingir a matéria mel. Isso é uma coisa simples para os espíritos superiores. Simples de fazer. Utilizando os fluidos dessa menina lá, que falava que a santa fazia isso aí, Não necessariamente da menina, mas de alguém de que outros. que estivesse por ali. Não podia, porque estivesse por perto por ali e fornecesse esse material para isso. E, Eles usavam para cura. Muitas pessoas iam lá para obter cura de doenças. pois é, tem que saber, ficaram curadas? Pagaram alguma coisa? A gente Não, não tem não informação, pagava nada. então a gente fica com hipóteses, com ilações, né? É Uhum. possível que, como possibilidade, sim, mas não dá para fazer uma afirmativa. Pelo menos eu não teria condições de fazer essa afirmativa. Mas o que pode acontecer é essa materialização do mel, né?
Como eu E, disse, isso é uma coisa simples para os espíritos superiores. Sai Baba fazia isso. Sai Baba uhum. produzia não só o vibute lá, ele produzia comida, relógio, joias, pedra preciosa, ele produzia tudo. Sopa, e as pessoas Agora, se alimentavam com aquilo. pode haver uma intenção dos espíritos em conduzir uma multidão ali para que possa ter acesso a esse processo? E pode existir uma intenção da espiritualidade? Quer dizer, por que que reuniram pessoas ali em torno desta jovem, com esse tipo de materialização? Que pode, de novo, como uma possibilidade, sim, dependendo da intenção, os espíritos aproveitam a Hum, crença, me permita aqui a minha palavra, a hum, credulidade das pessoas, para uhum. imprimir neles um pouco mais de fé, de esperança, de fraternidade, Tá, de respeito. Isso é ok, perfeitamente possível. tá. Esclareceu o que eu tinha dúvida. Muito obrigada. Diga aí, Mauro. Pegando essa fala aí da questão da fascinação, né? A fascinação, gente, não é um processo salutar. Nenhum espírito superior vai impor uma fascinação. A fascinação está dentro da classificação das obsessões, tá? Então, Uhum. se há uma aparição, se há uma materialização, né? E o propósito é do bem, trazer o bem, fazer o bem legítimo, genuíno, isso não está dentro de uma fascinação. Como você falou, existia ali um processo de materializações, produção do mel, né? De pétalas e tudo mais. Eram materializações. E aí volta a pergunta que o Valdemir falou: qual é o propósito? O propósito é que vai medir se estamos diante de um espírito bem intencionado ou mal intencionado, né? O fato dela produzir aquilo, o mel, a pétala, temos que lembrar que a espiritualidade também recolhe da natureza os fluidos para a composição daquilo que ele objeta realizar. Então não fica só por conta do médium ou da médium. Ela sim tem um papel, mas existem outros recursos que a espiritualidade vai se utilizar. Eu já contei aqui para vocês, ou pelo menos para alguns, do caso do irmão Walter. O irmão Walter estava na Praça Seca, aquela rotina de atendimento de pessoas, mas ele precisava ir no centro da cidade resolver um problema sério, um cartório lá, né? E ele falou: Ó, vocês aguardem aqui, eu vou rapidinho lá no centro da cidade para resolver isso e volto para continuar o atendimento. Ó, Praça Seca para o centro da cidade não é perto, né? Mais de uma Ele, hora de ônibus. pois é, ele pegou a Rural, que tinha uma Rural Willis, e foi. Chegou lá, tinha uma fila danada. E aí ele falou: Bom, vou entrar aqui na fila e vou esperar, seja o que Deus quiser. E ele está lá na fila. E aí vem um senhor percorrendo a fila, para do lado dele e fala: Você é Walter Faria? Sim, sou eu. Me acompanhe, por favor. E aí ele saiu todo sem graça da fila, né? E cortou a fila toda, foi lá na frente, tinha um guichê vazio e falou: Só espere aqui que vão vir lhe atender. E ele está lá esperando. Aí vem uma senhora: O que que o senhor deseja? Eu falei: Eu vim aqui resolver isso aqui assim, mano, o senhor tem que estar naquela fila lá, mas eu estava lá. E veio um senhor e me tirou, pediu que eu guardasse aqui, que alguém ia me atender. Mas que senhor? Aí tinha uma fotografia atrás, assim, no outro. Aquele ali, ó. Aquele ali. Mas como aquele ali? Aquele ali já morreu faz tempo, meu filho. É o senhor fulano de tal. Mas foi aquele ali que me trouxe aqui. Então, veja que a espiritualidade, ela faz as intervenções quando oportunas e para um propósito, um fim justificável, né? Então, ele estava lá também atendendo uma série de pessoas, né? A espiritualidade usou
aquela situação, uma aparição, para que ele pudesse ali ter a ajuda necessária para ele poder voltar a tempo de atender as pessoas, né? Assim como tem esse caso do irmão Walter, tantos outros que a gente conhece aí pela bibliografia, né? Então, se encaixa nisso que a Angélica está falando. Então, existem as aparições, existem as materializações, e essas, em qualquer situação delas, pode fazer parte de uma fascinação ou não. Nós temos que observar os resultados para que a gente possa saber o que é uma coisa, o que é outra. Perfeito. Vamos lá, Carlão. Vamos lá. 82, prece. Para ser dita pelo obsidiado. Meu Deus, permite que os bons espíritos me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança que toma os agravos que eu lhe haja feito outrora, tu o consente, meu Deus, para minha punição e eu sofro a consequência da minha falta. Esse espírito não é fascinado, porque ele reconhece que está sendo obsidiado. Então, isso não é uma fascinação. É uma obsessão, mas não é uma fascinação. Só para deixar claro aqui para a gente. Que o meu que o meu arrependimento me granjeie o teu perdão e a minha liberdade. Mas, seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia. Digna-te de lhe mostrar o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe com o bem o mal, induzindo-o a melhores sentimentos. Mas também sei, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam passivo das influências dos espíritos imperfeitos. Humildade, que é importante. Se reconhecer responsável, como lembrou Mauro. Não há um processo obsessivo unilateral. Sempre há bilateralidade. Mesmo que um entre com um pouco mais de um percentual maior. Mas sempre há a parte das duas pessoas envolvidas no processo. Vamos lá. Dá-me a luz de que necessito para as reconhecer. Combate, sobretudo, em mim o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. Qual não será a minha indignidade, pois com ser malfazejo me pode subjugar? Faz, ó meu Deus, que me sirva de lição para o futuro este golpe desferido na minha vaidade, que ele fortifique a resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor daqui por diante uma barreira às más influências. Senhor, dá-me forças para suportar com paciência e resignação esta prova. Compreendo que, como todas as outras, há de ela concorrer para o meu adiantamento, se eu não lhe estragar o fruto com os meus queixumes, pois me proporciona ensejo de mostrar a minha submissão e de exercitar minha caridade para com o irmão infeliz, perdonando o mal que me fez. Capítulo 12, número 5 e 6, capítulo 28, número 15 e seguinte, 46 e 47. Capítulo 12, amai vossos inimigos, e o capítulo 15, capítulo 28 é o que nós estamos estudando. É o capítulo das preces. Ele já mencionou anteriormente lá os itens 46 e 47. E ele coloca aqui alguns modelos de prece para situações diferentes. Essa que o Carlão acabou de ler é para ser dita pelo obsidiado. Ou pelo obsidiado? Sim, É, pelo obsidiado. Pelo espírito obsessor. Para ser dito pelo obsidiado é agora para escrito ainda pelo obsidiado. E por fim pelo espírito obsessor. Essa que o Carlão acabou de ler é para ser pronunciada pelo obsediado, Pelo porque ele está obsidiado, sendo. isso. Agora Perfeito. a próxima é para eu, né, eu entendi podendo assim também, orar gente. Ah, sim, pelo. para e outra é pelo, tá certo. É. É, também, isso aí também. Uma é para, Né? o outro era pelo obsidiado. Isso. Então, vamos lá. 83. Deus onipotente, digna-te de me dar o poder de libertar da influência do espírito que o obsidia. Se está nos teus desígnios por termo essa prova,
concede-me a graça de falar com autoridade a esse espírito. Bons espíritos que me assistes, e tu, seu anjo guardião, dai-me o vosso concurso, ajudai-me a livrar-me do fluido impuro que se acha envolvido. Em nome de Deus Onipotente, adjuro o espírito malfazejo que o atormenta a que se retire. Então, essa é uma prece feita pelo obsidiado por qualquer um de nós. Isso. Olha, Alguma questão aí? Por mim, está tranquilo aí. Não sei. Eu tenho uma observação aí, Então, vamos porque lá, isso Jana. aí é uma prece para ser dita para o obsediado, né? Que eu vou orar para quem está sendo obsediado, não é? Não é, é pelo, né? Isso, para quem está sendo obsediado. Aí, Isso. no caso, eu faço uma correlação aí com a doutrinação. Ali você estava no trabalho de desobsessão, né? Então chega um espírito, manifesta, e aí você vai conversar com aquele espírito. Mas, não, mas aí seria conversando com o obsessor, né? Aham. Não é para o obsediado. O Não, não é para o obsediado é a obsidiado. pessoa que está tratando. Aqui É nós vamos fazer para. uma prece pelo obsidiado. Eu vou orar por ele. É, Vou pedir a Deus não, que o ampare. Que é a diferente questão de que eu ia orar pelo obsessor. levantar é Que é, para o é a obsessor. seguinte: É é a o seguinte, 84. isso. Uhum. É Só que porque tem uma tem. diferença. Tem uma diferença que é o seguinte: na reunião mediúnica, quando nós estamos no trabalho de desobsessão, o propósito é de esclarecimento. Uhum, Aqui não é não de é. fazer a prece. Aqui é de afastamento. Uhum. Na prece, a gente não esclarece, a gente pede intervenção, que é o que está fazendo aqui agora. Então ele fala: bons espíritos que me assistis, e tu, seu anjo guardião, dai-me o vosso concurso, ajudai-me a livrá-lo Uhum. do fluido impuro em que se acha envolvido. Em nome de Deus Onipotente, adjuro o espírito malfazejo que o atormenta e que se retire. Então, está querendo que ele se afaste. Na reunião Certo. mediúnica, a gente busca o Você vai esclarecimento, esclarecer. tá bom? Uhum. Esclarecimento com acolhimento. Consolo com esclarecimento. Esclarecimento com consolo. Vamos lá, Carlão. vamos. 84. Pelo espírito obsessor. Deus infinitamente bom, a tua misericórdia imploro para o espírito que obsidia. Faze-lhe entrever as divinas claridades, a fim de que reconheça falso o caminho por onde enveredou. Bons espíritos, ajudai-me a fazer-lhe compreender que ele tudo tem a perder praticando o mal e tudo a ganhar fazendo o bem. Espíritos que são prazes em atormentar, escuta-me, pois que te falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderás o mal que nunca sobrepujará o bem, e que não pode ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Possível lhes fora preservar dos teus ataques. Se não o fizeram, foi porque ele ou ela tinha de passar por uma prova. Mas quando essa prova chegar a seu termo, toda ação sobre tua vítima te será vedada. O mal que lhe houveres feito, em vez de prejudicá-la, terá contribuído para o seu adiantamento e para torná-la por isso mais feliz. Assim, a tua maldade tê-la-ás empregada em pura perda e se voltará contra ti. Deus, que- É aquilo Deus que quer. é aquilo que nós falamos, né? Deus aproveita, inclusive, os nossos erros para nos auxiliar e para auxiliar alguém. Então, um processo obsessivo. Se o obsessor for humilde e entender esse processo e aceitar sem queixumes, ele sai fortalecido desse processo, desde que ele peça, desde que ele seja resignado, desde que ele não se queixe, não reclame de Deus, não blasfeme contra Deus, ele sai fortalecido desse processo. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus delegados,
mais poderosos que tu, serão capazes de pôr fim a essa obsessão e a tua tenacidade se quebrará de encontro a essa autoridade suprema. Mas por isso mesmo que é bom, quer Deus deixar-te o mérito de fazer que ela cesse pela tua própria vontade. É uma mora que te concede. Se não aproveitares, sofrer-lhe-ás as deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperarão. Serás forçado a suplicar a piedade e as preces da tua vítima, que já te perdoa e ora por ti. O que te constitui grande merecimento aos olhos de Deus e apressará a libertação dela. E quando se fala aqui de castigo, gente, não entendamos aqui um castigo de Deus, tá? É uma consequência das nossas ações que contrariamos a lei de Deus. Então tem consequência. Como se eu avançar o sinal, o sinal vermelho tem consequência. Então não é Deus que está punindo ninguém aqui. Reflete, pois, enquanto ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pondera que o mal que neste momento praticas terá forçosamente um limite, ao passo que, se persistires na tua obstinação, aumentarão de contínuo os teus sofrimentos. Quando estavas na terra, não terias considerado estúpido sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de momento? O mesmo acontece agora quando és espírito. Que ganhas com o que fazes? O triste prazer de atormentar alguém, o que não obsta a que sejas desgraçado, diga-os, digas o que disseres e que te tornes ainda mais desgraçado. A par disso, vê o que perdes, observa os bons espíritos que te cercam e dize se não é preferível a tua sorte à deles. Da felicidade que gozam, também tu partilharás quando quiseres. Que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer aqui, em vez do mal, o bem. Sei que não te podes transformar repentinamente, mas Deus não existe o impossível, quer apenas a boa vontade. Experimenta e nós te ajudaremos. Faze que em breve possamos dizer em teu favor a prece pelos espíritos penitentes, e não mais considerar-te entre os maus espíritos, enquanto te contes entre os bons. Aí vê lá os espíritos endurecidos, número 75. E aí a gente fecha o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma observação ali também. Observação. Assim, por favor. Vamos lá. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de caminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto aos rebeldes ao extremo. Na maioria dos casos, temos que nos guiar pelas circunstâncias, qualquer que seja, porém, o caráter do espírito. Nada se obtém, e é isto um fato incontestável, pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Outra verdade, igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 23, novamente aí. Revista Espírita, de fevereiro e março de 1864, abril de 1865. Exemplos de cura de obsessões. Uma coisa interessante que ele fala aí é não ameaçar. Porque quanto mais ameaçar, quanto mais for ríspido, áspero, mais força eles ganham nesse processo. É acolhimento. Acolhê-los como irmãos com dificuldades. Acolhê-los como irmãos sofredores. E isso pode não, com certeza os ajuda muito. E a partir da ajuda, eles mudam de sintonia e podem, de obsessor, passar a ser auxiliar
como é o caso lá do livro Sexo e Destino. Diga, Carlão. É só esse pedacinho que ele fala. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias. O que ele está querendo explicitar aqui? Eu entendo que seja conhecimento, conhecendo a situação. Na conversa, no diálogo, você vai entender por que que ele está. Qual a circunstância que o levou àquela situação. Por que que ele está obsidiando? O que que aconteceu? A partir do momento desse esclarecimento, fica mais fácil esse diálogo, fica mais fácil essa conversa. Eu entendo por aí. Beleza, obrigado. Perfeito? Agora sim, fechamos. Olha, no meu evangelho está marcado que começamos em 10 de agosto de 2021. No meu também. É, Aí, ó, 4 anos. quase 4 anos, hein? Quase Faltou 4 anos. menos de Falta um um mês para mês. completar. Faltava um mês para completar um ano. O É. meu também está anotado. É. Que bom. Então, Maravilha. semana que vem, anotemos do céu e inferno. Começar Aham. no inferno. Ah, é mesmo. Que bom. Obrigado, Eli, Ó, Carlão. sugestão: estudar tudo de novo. Vamos então à nossa prece de encerramento. Vamos pedir à nossa irmã Georgia que possa fazer a nossa prece, que sejam suas palavras as nossas de agradecimento. Boa noite, meus irmãos. Hoje a gente precisa agradecer muito, né? 4 anos de estudo, um estudo tão maravilhoso, tão edificante, como disse aí a Verinha. Começarmos de novo, né? Vamos começar outro livro, mas em breve vamos começar esse novamente, que não significa que a gente vai deixar ele de lado, né? Precisamos estudá-lo todos os dias. Agradecidos estamos por essa oportunidade, desse estudo magnífico, pela orientação do Mauro, pela orientação do Valdenir, por todas as dúvidas que aqui foram explanadas, e com certeza cada um de nós aprendemos com essas dúvidas. Somos muito agradecidos a Ti, Pai, por ter nos dado essa oportunidade. Que na próxima semana possamos iniciar um novo livro, um novo estudo, que na verdade é a continuidade desse estudo. Gratos do fundo dos nossos corações. Pedimos uma boa noite, um bom descanso e que possamos, Senhor, tê-lo conosco sempre. Obrigado por tudo, que assim seja. Graças a Deus. Seja, graças a Deus. Graças a Deus. E pessoal,